Boa noite. Hoje, dia 24 de janeiro, 18 horas e 5 minutos. Falando aqui de Santos para todo o Brasil, todo mundo, quem nos quiser ouvir, que acompanhe-nos pelas redes sociais, Fluxo de Ideias, né? E a gente vai falar hoje sobre um tema bastante interessante, e a história de como o nosso convidado que chegou até aqui também é bastante interessante. Tá? A gente vai falar sobre empreendedorismo social, né? O empreendedorismo social são iniciativas que buscam solucionar problemas sociais, culturais e ambientais. Esse termo, essa forma que a gente conseguiu falar, houve agora, né? Ela apareceu lá na década de 80 nos Estados Unidos pelo tal de Billy Brayton, que fundou a Shaker, que é uma entidade, como se fala, é uma rede de empreendedores, pessoas que buscavam levar para as comunidades mais carentes, né, saneamento, distribuição de energia, atendimento popular com advogados, por exemplo, consulta médica, inclusão digital, que veio mais tarde, espaço cultural, artesanato e outras coisas mais, inclusive agricultura, aquelas agricultura de subsistência, dando uma revitalizada no conceito de quem praticava essa cultura. Nós estamos hoje aqui com o Ismael, né? O Ismael vai falar, ele vai se apresentar, não posso eu me apresentá-lo porque pouco conheço, mas eu gostei do motivo pelo qual ele veio aqui. Boa noite, Ismael. Boa noite, Maurício, boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Quero agradecer aí a oportunidade, nos dar voz, né? Não é fácil viver de literatura, viver do ramo social aqui, acho que nenhum país, né? Mas aqui eu tenho propriedade em falar, porque é aqui que eu moro, e vocês estão abrindo a porta aí para nós, falar um pouquinho do nosso trajeto. Então, eu me chamo Ismael Tavernaro Filho, eu sou escritor, eu tenho 12 livros publicados aqui no Brasil e um em Portugal, e trabalho como editor na Filos Editora, que, resumidamente, é uma editora independente, é um selo editorial independente. Estamos atuando mais ou menos aí por uns 6 anos, né? Os principais objetivos da Filos, né? Desenvolver projetos sociais, produzir livros a baixo custo e talvez um dos principais também lançar novos autores no mercado literário. E o legal dessa história, né, é que a Filos, ela, como ele disse, ela procura dar voz para quem não consegue ser ouvido. Eles desenvolvem projetos, né, dentro de comunidades carentes ou qualquer outra. Ele está indo para o Rio de Janeiro, né, ele fez uma parada técnica aqui para nos conhecer, né, e está indo para o Rio de Janeiro para buscar novas histórias e novos autores, né? É um grupo, um quilombola, que já foi batido aqui para mim, ele vai falar um pouquinho mais dessa ideia dele, né? Que vai contar as suas histórias, ele vai reunir, colocar num livro, né? E como o legal disso é que as pessoas que não sabiam que na praia do lado de Copacabana, dentro da cidade do Rio de Janeiro, tem um quilombo. Existem mais que um, né? Mas tem ali, do lado de Copacabana. Como é que você chegou nesse lance de que você, como divulgador de conhecimento, certo? Né? Você é o emissor. Muitas vezes você não é o emissor, você é o divulgador, né? Certo. O escritor escreve e você distribui o pensamento dele. Como é que você chegou a essa ideia de que você precisava dar voz para esse povo que não consegue acessar? Muitos têm competência, né? Claro. Muitos têm habilidade, Sim. né? Mas eles não tinham a oportunidade de se fazerem ouvir. De onde veio essa ideia? Ótima pergunta. Eu acredito que da minha própria necessidade, enquanto escritor. Eu acho que todo mundo tem uma certa necessidade de botar para fora o que sente, o que pensa acerca do mundo, acerca da vida, das pessoas, da realidade, da fé, enfim. E quando a gente não tem mais condições de guardar aquilo no peito, é transpassado através de várias manifestações artísticas, dentre elas a literatura, certo? E eu sou natural de Itapetininga, no interior aqui de São Paulo, e lá eu cresci numa vila, né, na periferia. E eu via muita gente com talento, né, principalmente vinculados ao hip hop, poetas
performance, só que não tinha uma oportunidade para se apresentar, ou quando se apresentava era por, literalmente por migalha, sabe? Em troca de uma coisa ou outra aí. E aquilo me entristecia, né? Então, quando eu publiquei o meu primeiro livro, eu tive uma ajuda muito grande, né? De algumas pessoas, sozinho eu não conseguiria fazer. Eu vi e descobri que não era tão difícil, certo? Porque nesse ramo literário parece ter uma atmosfera, assim, que deixa, talvez seja até uma jogada de marketing, deixa a coisa mais difícil, mais nichado, precisa ter muito dinheiro, precisa ser um cara muito, sabe, com muita envergadura intelectual, com academia corretíssimo, e não é assim, tá? Então, depois que eu vi aquilo, eu falei, é possível levar esse conhecimento, esse caminho das pedras para as outras pessoas que querem fazer isso, só que não teve a oportunidade, como eu tive, de ter esse contato, né? E foi isso que aconteceu. Então, meu primeiro projeto social nesse sentido foi um livro chamado Antologia Poética Marginal, que é justamente pegar artistas que estão à margem da sociedade e trazer para o meio, para o centro. Então, teve participação de 8 artistas, a maior parte de Itapetininga, que é a minha cidade natal. No volume 2 foi 19 artistas de todo o estado de São Paulo. No volume 3 foi gente do Brasil todo, inclusive de fora dele, Inglaterra, Espanha e Angola. E agora é o 4º, né, projeto Antologia Poética, não morreu no primeiro, que a gente está em processo com uma ONG de São Paulo chamada Kifa Verde. Então, basicamente é isso, cara. A gente dá a voz para as pessoas. Aliás, eu tenho a oportunidade de eles mostrarem um pouco do teu trabalho, né? Não é o contrário. Legal. E essa ideia de que a gente somos cronistas da nossa vida, né? Nós temos condições de contar a nossa história sob a nossa ótica, só que muitas vezes a gente não consegue, a gente se priva e a gente acaba se anulando, né? Sim. Porque você não consegue extravasar a sua capacidade, o seu sentimento, né? Qual é a contrapartida que você percebe nesse trabalho social de quem escreveu? Eu imagino, é uma coisa, mas eu não sei. Você conversou com o escritor, Sim. Você teve contato com Sim. ele. O que aconteceu depois que ele escreveu e viu o texto dele, a ideia dele no papel? Pô, antes de mais nada é a gratidão, né, que a gente sente que o pessoal tem por nós, por esse trabalho, e é recíproco também. Mas, mais objetivamente falando, assim, imagine uma criança ou